Olá pessoal, me chamo Suzamara, resido no município de Antônio Olinto, no Paraná, e hoje estou aqui gravando meu segundo vídeo do meu estágio em gestão escolar. Estou cursando o último ano em pedagogia no Polo Universitário de São Mateus do Sul. E como todos sabem, as aulas estão suspensas devido à pandemia, né? As escolas estão fechadas. Não teria como eu estar fazendo o meu estágio no presencial. Então a universidade nos proporcionou estar aqui fazendo o nosso estágio remoto, online, para então podermos estar aí dando nossa continuidade aos nossos estudos. Bom, o tema proposto seria a utilização dos meios de comunicação nas aulas remotas em tempo de pandemia. No primeiro vídeo, tive a participação de alguns convidados e hoje está aí dando continuidade às entrevistas com novos participantes que aceitaram estar aí dando seu depoimento em relação ao meu tema. Desde já, muito obrigada a todos. Vamos aos vídeos. Olá, tudo bem? Estamos aqui, para contribuir, com o estágio de gestão escolar da Acadêmica Suzamara. Nós somos da Escola Raio do Sol, entidade mantida pela PAI de Antônio Olinto, e esperamos aqui com a nossa fala possamos contribuir com o trabalho da acadêmica, seu trabalho de conclusão de curso, com o viés da educação à distância, no contexto da educação básica do nosso município, de Antônio Olinto, com o tema a utilização dos meios de comunicação nas aulas remotas em tempo de pandemia. Então, nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a nossa escola. Então, nós somos da Escola de Educação Especial e vamos estar tentando desenrolar aqui com vocês como a gente está vivendo nesse momento, o que tem acontecido na nossa realidade, e tentar contribuir de uma forma bem sucinta, bem simples, mas a gente acredita que seja uma forma muito bacana de estar dentro desse momento que nós estamos atravessando, também tendo um instrumento para estar balizando de fato dentro dos nossos municípios a questão das nossas aulas, como a sociedade local ela está vendo essa questão das tecnologias, das ferramentas de ensino à distância, mais presente no seu cotidiano, no seu dia a dia. Eu sou o professor Itamar, hoje diretor da Escola Raio do Sol. A gente já está dentro da educação especial já há algum tempo, uns 20 anos, 22 anos, dentro da educação especial, e passando por diversas situações, mas jamais algo parecido com o que a gente está vivendo agora. Eu sou formado na Unespar, na Faculdade de Educação Física de Jacarezinho, sou graduado lá, sou graduado e pós-graduado lá, tenho também minha pós-graduação em Educação Especial, feita na FEAT, em Baiti, no norte do Paraná. Sou professor da rede pública, já há mais de 15 anos. E, enfim, a gente também está vivenciando essa questão pela primeira vez. Espero poder estar contribuindo com um trabalho muito pertinente nesse momento em que atravessamos uma situação única na nossa educação, e vou estar podendo falar também um pouquinho da gente e de como a gente está enfrentando isso. Eu gostaria de começar a citar que na minha graduação, em meados dos anos 90, nós tínhamos lá na época os nossos professores que naquele período a educação à distância estava caminhando ainda dentro do nosso Brasil. Já havia o conceito desse formato de educação fora do país,
mas aqui era algo novo, né? E naquele momento os nossos professores sempre comentavam que seria o futuro, né, da nossa educação. Eu naquele momento não tinha condições de entender o tamanho, né, dessa informação e como isso se daria. Né? A partir daí, a educação à distância ela veio aumentando, as ferramentas tecnológicas melhorando, né? O acesso a essa educação, a essa modalidade de ensino, né, melhorando. E, assim, para nossa surpresa, hoje, ela se encontra dentro da educação básica do nosso estado. Né? A gente tem presenciado e tem observado que isso tem acontecido no nosso Brasil, mas o Paraná tem um salto de qualidade muito grande, visto que a educação básica no nosso estado, né, ela tem, pelos seus representantes, né, um caráter um pouco mais compromissado com a educação. A gente sabe de toda a dificuldade e de tantas diferenças existentes entre as localidades. Nosso estado é um estado grande, é um estado com diversas populações, né? A gente tem populações quilombolas, a gente tem população faxinais, né? Os faxinalenses, nós temos as populações indígenas, e nós temos grande dificuldade, né? Grande diversidade na questão da educação. E a gente sabe que toda essa diversidade, no momento que a gente vai trabalhar com a ferramenta tecnológica, ela, né, causa a nós algumas situações que ainda requerem, por meio das pessoas que trabalham com a educação, um pouco mais de cuidado, e dos nossos gestores também, né? Um pouco mais de cuidado, já que é tão difícil atingir a toda essa população, né, da mesma forma. Né? Então, quando eu trago esse relato, eu quero dizer que, né, claro que chegaria a educação básica em um determinado momento. E a oportunidade acabou chegando, né? Então, a Suzamara nos trouxe um questionário para que a gente pudesse estar respondendo, né, de como a gente está lidando com esse período agora e como essa ferramenta, né, tecnológica tem nos ajudado nesse momento. Ok? Nessa epidemia que assola o mundo, né, essa ferramenta é muito utilizada. Né? O Estado do Paraná tem lá, né, o seu canal específico, né, para essa situação, as ferramentas do Google, né, Google Classroom, né, as mídias sociais, né, WhatsApp, enfim, nós temos várias ferramentas que nesse momento, né, estão sendo utilizadas para suprir essa falta da educação presencial, né? A gente vê que esse quadro que se apresenta, né, é uma oportunidade muito boa para que essa ferramenta também, né, seja mais um suporte para que a gente possa estar utilizando isso no futuro em nossas aulas. Eu acredito, né, que foi um espaço a mais adquirido nesse momento. A gente sabe que a pandemia não vai ficar aí para o resto da vida, mas que diante dessa oportunidade, né, nós também temos a ferramenta para poder ser mais efetivo, né, para contribuir um pouco mais com os nossos alunos. Ela nos deu um questionário e a partir desse questionário eu vou estar tentando contribuir, né, com o que a gente está vivenciando hoje, né, na direção da escola, né, e também nesse relato do que a gente vem tendo com os pais e alunos, ok? Como você reagiu ao saber que as aulas seriam suspensas? A princípio, né, isso não me pegou de surpresa, porque a gente vinha acompanhando já
né, os jornais, né, a gente vinha lendo sobre a questão dessa pandemia na China, né, como isso estava afetando lá, né, na China no início, toda a população. E a partir daí, né, com os vários casos, né, aparecendo em outros países, a gente também, né, já ficou atento que possivelmente chegaria no Brasil, como aconteceu, né? Chegou. Então, assim, a gente não foi pego de surpresa, porque a gente entende que educação é algo sério, né? E os gestores, como eu disse, do nosso estado e do nosso país, né, ao saber de uma notícia tão grave, né, capaz aí de estar trazendo à população, né, muitas baixas, né, muitas mortes, imediatamente tomariam alguma providência. E foi tomado, né? Então eu reagi, né, assim, com cautela, né, com cuidado, né? Sempre tentando passar aos nossos profissionais, né, da escola que no tempo necessário seria tomado a medida também necessária, né? Que nós temos órgãos que que tutelam a educação e que fatalmente chegaria até a gente essa questão de como proceder nesse momento, né? A outra questão, qual foi a sua reação ao saber que as aulas seriam online? Também, né, com cautela, a princípio não sabia como, né, se daria essas aulas online, né, já que as ferramentas em EAD que a gente conhece, né, naquele momento, elas estavam assim, particularmente direcionadas ao ensino superior, né? Então a gente não sabia como isso aconteceria dentro da educação básica, né? Como ela chegaria para nós. Mas também assim, né? Com cautela, com cuidado e, sobretudo, com confiança de que esse momento seria adaptado, né, o mais rápido possível. E foi o que ocorreu, né? O Estado a Secretaria de Educação, né, estadual, né, lá no seu setor de mídias e tecnologia, né, em tempo assim bem hábil, conseguiu preparar, né, e conseguiu colocar meios, né, direcionar meios para que as nossas aulas continuassem a acontecer, né? Lógico que como uma ferramenta nova e assim para tantas pessoas em muito pouco tempo teria algum problema, mas à medida que se passou o tempo foi sendo solucionado, foi melhorando essa ferramenta e os alunos conseguiram ter os conteúdos, né, presenciais de formas de teleaula, né, em formas de mídias tecnológicas que pudessem chegar até esses alunos, né. Lógico que na educação especial, né, isso também trouxe para nós um problema, porque como o nosso currículo ele já é adaptado, né, houve muita dificuldade. Nós estamos situados em um município que ele é basicamente rural. Então, muitos dos nossos alunos não têm acesso ainda a essa tecnologia, a toda essa tecnologia disponibilizada pela Secretaria de Educação. Entretanto, né, eu digo mais uma vez, a gente tem os setores, nós temos a Secretaria e temos a Federação das APAES, né, que estão sempre em contato e tentando intermediar esse conhecimento, né, de uma forma que ele possa chegar até os nossos alunos. E dessa forma aconteceu. No nosso caso, né, a gente partiu aí para uma outra situação que foi nos colocado em tempo, que foi as apostilas, o trabalho impresso, né, os professores preparando as suas aulas em casa
entrando em contato com a família pelo WhatsApp, né? Alguns pelo Facebook. Então foi mais ou menos assim que a gente direcionou o trabalho de educação especial, né? A outra questão aqui é qual a estratégia que a gente utiliza para realizar as atividades, né? Então, como eu estava falando, no nosso caso, educação especial, né, nós temos o contato com algumas famílias que possuem lá o WhatsApp, que possuem acesso à internet e tem lá o Facebook, né? Nós temos contato direto com eles. A gente envia, né, as atividades, né, impressas aos alunos, eles desenvolvem e nos retornam dessa mesma forma, né, com as atividades impressas e assim o feedback que os professores e a equipe pedagógica possuem diretamente com os alunos, né. A família participativa tem devolutiva das atividades? Então, essa é uma questão que a educação especial ela vem, né, mesmo de forma presencial, tendo essa dificuldade. Nós temos alunos, né, e famílias que são extremamente participativos, né? Entretanto, temos alunos e famílias que não são tão participativos assim. Então, essa mesma situação se evidencia na educação à distância, né? Nas teleaulas, nas videoaulas. Então, assim, essa situação também se mantém. A gente tem no nosso ensino fundamental, né, os menorzinhos, onde existe esse feedback da família, né, existe essa família participativa, preocupada, que senta com o filho, que vai tentar fazer, que vai tentar ajudar. E existe as famílias que não participam, né? E nesse momento a gente encontra uma dificuldade maior e nós, da educação especial, temos essa preocupação, né? Que nós não estamos conseguindo ser efetivos a esse aluno que necessita, né? A gente sabe que em muitas famílias, né, a própria família não tem condições, né, de dar ao aluno a condição ideal para que ele efetive o seu aprendizado, para que ele se aproprie daquilo que ele está tentando desenvolver, né, com a atividade. Então a gente sabe que isso é uma barreira, é uma dificuldade, né, e é o que se apresenta para a gente nesse momento. Temos tentado, à medida que a gente pode, estar presente, mas nesse momento a gente acredita que esses alunos estão sendo prejudicados, né? A gente espera que passe o quanto antes, o mais rápido possível, esse momento, para que a gente possa, de uma forma efetiva, né, atender a todos, e não somente aquelas famílias que estão mais próximas em contato com a gente nesse momento. Tá? Os alunos, né, outra questão, e os alunos, como está sendo? Quais foram as reações deles ao saber que as aulas seriam online? É muito interessante porque, embora, né, nós, a educação especial, tenhamos, né, uma educação mais flexível na adaptação do currículo, né, assim, a vontade, a manifestação deles é igual de todo mundo. A princípio eles tiveram aquela euforia, né, entre aspas, entendendo que esse período seria um período de férias, que poderiam ficar em casa à vontade e tal. Foi muito legal, né? Mas à medida que isso passou, né, passaram-se o primeiro mês, o segundo e tal, a gente começou a ver também uma necessidade muito grande, né? Porque na educação especial, na educação de forma geral isso já acontece, mas na educação especial, né, o professor ele tem uma identidade muito grande com os alunos. E aí essa questão do dia a dia, do concreto, do fazer, né, de estar ligado, essa relação que eles criam é uma relação muito forte, né? E lógico, como os nossos alunos são alunos que alguns utilizam de medicação, né? Isso também começa a se transformar num outro problema, que é o problema de estar em casa, é o problema de não poder sair, né? É o problema da tua rotina,
né, que alguns alunos mantêm essa rotina, e essa rotina é algo que os mantém dentro de uma relação mais próxima do ideal com a família e com as outras pessoas. Então esse momento também foi bem assim evidente, né? E também nos deixou assim um pouco fragilizado, né? Como a gente organizou, né? Não, qual a dificuldade encontrada por você para se adaptar à nova forma de trabalho? A dificuldade é grande, né, gente? Imaginando que você está com aula presencial e a partir de 15 dias você está voltando com modalidade de aula onde professores, pedagogos, diretor têm que se adaptar a essa nova forma de rotina, né? Estudar um pouco mais, ir atrás dessa ferramenta, né, tecnológica para poder dar conta de estar, né, tomando a direção correta na hora, no momento em que você tiver que instruir, né, tanto os seus profissionais quanto os alunos, pais de alunos, né, de como operar nessa modalidade, né, de ensino que é diferente, né, que como eu frisei no início, ela era mais específica ao ensino superior, né? Então a gente teve dificuldade dos profissionais entenderem isso, de se adaptar a a esse novo formato. Mas é que a gente fala, com o tempo, né, com as instruções, com o apoio de todo mundo, porque a gente precisa, né, de uma gestão tecnológica para poder estar atendendo, né, para poder estar absorvendo esse conteúdo para poder ser efetivo no momento da transmissão dele, né? Qual a reação dos alunos ao saber que as aulas seriam online? Preocupante, porque como a gente fala, na educação especial, talvez nós tenhamos hoje no nosso município, na nossa realidade, 10% dos nossos alunos que têm o contato direto com as mídias sociais, né? Com essa ferramenta, né, de informação. Daí, a utilizar essa ferramenta para o aprendizado, para esses 10% foi tranquilo, mas para os 90% restante realmente foi difícil. A gente está trabalhando, a gente está vendo que há um prejuízo, né, em relação à metodologia, né, mas na nossa realidade, hoje, a gente está tentando fazer o melhor que a gente pode, né, para a grande maioria dos alunos, né. Se a gente teve alguma informação por apostila, né, então como eu havia frisado na minha fala, né, como eu havia falado e agora eu retomo essa fala, nós temos a Federação das APAES, né, nós temos a Secretaria de Educação, que em contato, né, sabendo da nossa especialidade, né, acabou desenvolvendo uma forma para que a gente pudesse estar dentro da nossa metodologia utilizando as apostilas, né. Qual a dificuldade encontrada por você para se adaptar à nova forma de trabalho? Essa dificuldade ela existe, né, em questão relacionada a todos, né, porque a gente precisa realmente se preparar, né, você precisa tirar um tempo do teu dia para revisitar, né, meios de informação, né, você precisa ler, você precisa estar atento a todas as instruções, né, enviadas da Secretaria de Educação, né, e da Federação das APAES, para que você possa estar se apropriando dessas informações e estar subsidiando também
todo o quadro profissional para que eles possam estar desempenhando essa atividade. Então, no nosso caso, estudar isso, né, manter uma relação mais próxima com a equipe pedagógica, para que pudesse, né, estar efetivando essa metodologia e passar a todos os profissionais a importância, né, desse momento, a importância de estar utilizando bem essa ferramenta. Como a gente organizou a rotina de trabalho em casa? Todos os dias, né, em determinado momento, eu tenho tirado lá um cantinho para que eu possa estar visitando, né, o que os professores têm feito, né, estar em contato dia a dia com os pedagogos para saber como está sendo o retorno das famílias, o quão efetivo nós temos conseguido ser, né, onde estão as nossas dificuldades, o que é possível fazer. Então essa é a minha rotina, né? A gente, todos os dias eu separo um momento, entro na internet lá, fico utilizando, né, para ver como está essa questão do aprendizado. Né? Por outro lado, também a gente tem outros afazeres. Né? No caso da direção da escola e de uma PAI, a gente precisa estar, né, envolvido nas outras relações que a instituição possui. Né? Como organizei a rotina de trabalho, casa, filho? No meu caso, né, meu filho já é adulto, então eu não tenho muito problema. Está em casa nesse momento, mas a gente não tem muito problema, porque ele também tem as coisas dele para fazer. Então lá a gente organizou da seguinte maneira, né? Levantamos, abrimos o computador, né, para ver o que a gente tem no dia, né? Desenvolve as atividades da manhã ali, vai almoçar, volta à tarde, dá mais uma olhadinha para ver o que tem, porque às vezes tem coisas que a gente fica o dia todo para resolver. Né? E à noite, antes de dormir, também dá uma visualizada, um planejamento de alguma coisa que possa se fazer no outro dia. Como eu avalio a aprendizagem dos meus alunos? Então, como, né, relatado, a aprendizagem dos nossos alunos ela ocorre de uma forma por meio da sistematização. Né? Então, nas aulas presenciais, a gente tem a sistematização de quase todas as atividades, porque a gente sabe que o aprendizado do nosso aluno ocorre de forma diferente. Então a gente utiliza diversas metodologias, né, em material concreto, na grande maioria, para que ele tenha condições de absorver, né, e de se apropriar do conteúdo, né, transmitido a ele. E esse tempo de aprendizado do nosso aluno, ele é mais longo, ele é diferenciado. Então, nesse momento, com essas aulas, com as teleaulas, né, com a questão dessa ferramenta, né, que não permite o contato direto tanto com o professor, tanto com os materiais, né, a gente sente uma dificuldade. Né? Eu vejo que alguns alunos, né, como eu havia falado lá, continuam, né, na sua evolução dentro do seu aprendizado. Mas nós temos na educação especial a grande maioria que necessita dessa forma presencial, né, desse contato importantíssimo com o professor e com os amigos para efetivar a apropriação do conhecimento dele. Qual a minha avaliação sobre as aulas online? No início, né, eu relatei lá a minha primeira experiência com o ensino à distância, né, meados da década de 90. E eu vejo assim que é mais uma ferramenta, né? Eu vejo que é mais uma ferramenta. Eu acredito que, né, há a necessidade de um comprometimento muito grande por parte do aluno, por parte de quem utiliza. Porque ele precisa sim, né, criar uma rotina, ele precisa sim criar estratégia, ele precisa sim, né, estar bem comprometido
né, para que haja essa apropriação, né, para que haja essa discussão com o conhecimento, né, com o profissional tutor, né, mediando esse conhecimento, mediando essas informações, para que elas se efetivem. Né? Então eu vejo as aulas online como mais uma ferramenta, né, à disposição da educação, né, e que está aí, né, para ser utilizada pelos professores e pelos alunos. A Escola do Suporte orienta como deve ser essa atividade? Na verdade, nós tivemos esse suporte por meio da Secretaria de Educação, né, e também pela Federação, né, Federação das APAES do Estado, que nos mantém, né, em relação às mídias tecnológicas, algumas informações, alguns sites, algumas plataformas que você possa estar acessando, né, se aprimorando, né, se apropriando para desenvolver de uma forma melhor a tua atividade. Mas na grande maioria das vezes, né, de posse desse suporte aí, os professores trocam, né, entre pedagogo, entre outros professores, né, existe essa possibilidade de estar utilizando, no nosso caso a gente utiliza o Google Drive, né, para poder estar fixando esses conteúdos, né, dos professores, né, que aí são das disciplinas, de forma a fazer com que isso chegue até o aluno, né, de uma forma mais simples, né, e objetiva possível. E os pais, como foram a relação deles ao saber que os filhos estudariam de forma online, onde eles deveriam mediar as atividades de acordo com as orientações dos professores? Essa é uma situação, né? Como eu falei, alguns dos nossos pais não tiveram problema com essa situação, mas outros, né, no nosso caso a grande maioria, né, tiveram sim. Né? Alguns pais não gostaram, alguns pais preferiam, né, que não tivessem esse formato de educação, né, porque eles acreditam que se o filho não vem à escola é mais difícil, né, de reter o conteúdo, de reter, né, o conhecimento. E assim, eles, né, em parte têm razão, né, mas acabaram se adaptando, né, como esse meio, né, essa ferramenta, ela veio para toda a educação básica, eles acabaram vendo também, né, os filhos da educação especial e alguns pais, algumas famílias que possuem filho no ensino regular, começaram a ver que isso está disposto para todos. E por essa questão acabaram aceitando, né, e assimilando essa questão. Agora, é uma verdade que enfrentam muita dificuldade na hora de estar realizando junto dos filhos essa tarefa. Qual a minha opinião, né? Qual a minha opinião sobre o retorno das aulas presenciais? Bom, eu acredito que desde o início, quando se tomou, né, quando resolveu adotar essa questão de suspensão das aulas no mundo, né, já dava para ver que o que a gente iria enfrentar era algo muito sério. Né? A minha geração é a primeira vez que eu vejo algo dessa forma, algo com essa magnitude. E se o nosso país, né, eu não digo nem os estados, mas se o nosso país resolveu, né, tomar essa decisão, porque era necessário. E da mesma forma, eu vejo o retorno às aulas. Né? É impossível você retornar, você voltar às aulas sem segurança. Né? Nós temos muitos alunos, muitas famílias que, caso não tivesse sido adotada
essa medida de suspensão das aulas, né, muitas famílias teriam tido muito mais percas, né? Então, eu acredito sempre que a forma de mudança, de transformação do indivíduo é a educação. Por mais simples que esse indivíduo seja, né, a educação é que se faz presente para mudar as realidades. Então, eu acho que, embora, né, a educação caminhe na contramão da política e de algumas coisas que os nossos gestores políticos preconizam, eu vejo muito que a educação ela dá também essa maturidade em relação às questões que são grandes, que são megas, né, que são algo de estrutura capaz de movimentar e de mexer todo um país. Então, eu acredito que no momento em que tanto as secretarias de educação quanto as secretarias de saúde chegarem a uma conclusão de que há segurança, né, para o retorno das aulas, eu também vou estar, né, assim, bastante alegre por esse momento. Mas eu acredito que ainda não é, principalmente no sul do país, onde nós estamos saindo de um inverno aqui, né, onde nesse último mês aí, né, foi que o nosso estado, né, deu assim aquele aumento no índice de casos. Então eu acredito que as autoridades vão estar estudando, né, vão estar dialogando, né, existe comitês, né, de retorno, de volta às aulas, né, em todas as instâncias. Eu acredito que a hora que for o melhor momento, eles vão estar lá assim, todos em conformidade para o retorno dessas aulas. Eu acredito que, eu acho que era isso que ela pediu para que a gente pudesse estar comentando, né? Falar um pouco da nossa realidade, falar um pouco desse momento que a gente está vivendo, né? De uma educação, né? Utilizando uma ferramenta tecnológica para chegar até os alunos, para chegar até a família, para levar o conhecimento, né? Eu acredito que seja mais uma ferramenta, né, que os educadores, né, e toda a gestão de educação poderá utilizar no futuro, né, e que vem só somar. Espero que a gente possa sair desse momento o mais rápido possível, retornar às aulas com os nossos alunos, né, porque a construção, né, social se faz por meio, né, dessa contato, desse momento em que a gente pode estar junto, dividindo, aprendendo, né, contestando, contextualizando. Então eu acredito que o mais rápido possível as aulas irão retornar, né, no momento apropriado, com a segurança de todo mundo, né? Espero poder ter contribuído com as minhas falas com esse momento tão especial, né, que é o momento da formação, né, do profissional de educação. Espero poder, né, mais tarde também estar, né, utilizando um pouco mais a ferramenta, né, para também estar falando a outras pessoas e também levando essas oportunidades. Agradeço aqui a oportunidade, né, pelo convite da formanda, né, Souza Mara, e agradeço também, né, a universidade, né, a Uninter, por poder também estar com esse olhar, né, dentro dos municípios, dentro das localidades, né, para também desenvolver aí uma ferramenta que possa estar avaliando esse momento em que a gente está vivendo e o quão é importante, né, a ferramenta tecnológica para estar dando acesso ao conhecimento a todos aqueles que buscam. Muito obrigado, um grande abraço. Olá, eu sou a professora Sonelli e estou aqui hoje gravando esse vídeo para responder algumas perguntas da minha amiga e também colega Suzamara Genzer.
Então ela me fez algumas perguntas. Como que eu reagi quando eu soube que as aulas seriam online? Então, assim, eu tive assim levei um susto, né? Acho que igual todas as outras professoras, porque eu imaginei assim que, meu Deus, como que vai ser essas aulas online? Como que eu vou estar ajudando meu aluno? Atualmente eu tô com uma turma de primeiro ano, que é alfabetização, e que assim, essas crianças, elas precisam de muita atenção, precisam da professora ali juntinho para estar explicando a atividade, porque cada criança é diferente, né? O Joãozinho aprende de uma maneira, a Maria aprende de outra, e eu preciso estar assim, não utilizando apenas um método, mas estar sempre utilizando todos os métodos que eu conheço para estar podendo ensinar eles. E a alfabetização é muita ludicidade. Eles aprendem no lúdico, eles aprendem brincando, a gente tem que explorar muito material concreto com eles na contagem, né? Porque eu posso dizer assim que a minha criança, ela sabe contar até 100, uma criança de 5 anos, ela sabe contar até 50, mas às vezes ela sabe contar porque até esse número assim, porque ela decorou, né? Então ela decorou de 1 a 50, mas se eu pedir para ela pegar 50 objetos, será que ela vai saber pegar esses 50 objetos? Então eu trabalho muito concreto com eles. Muita tampinha, muito palito. E aí, quando a gente tá fazendo essas contagens, as continhas, que é o que eles estão aprendendo, a gente tá lá 10 mais 12. Então, a gente pega 10 palitinhos mais 12 palitinhos e a gente faz a contagem para ver quanto que deu. Para escrever um nome, a gente sempre tem as letras móveis, né? O alfabeto móvel, para aprendendo a escrever palavrinhas, aprendendo a ler. Então eu pensei, meu Deus, essas aulas online, como né, que elas vão ser? E aí nós damos início às aulas online com um grupo no WhatsApp, que foi, a gente né, teve uma reunião na escola e fomos orientadas para que fizéssemos dessa maneira, fizéssemos atividade todos os dias, seguindo lá na segunda-feira eu tenho aula de ensino religioso e história. Então, na segunda-feira seriam essas aulas. Na terça, né, português e matemática. Então, eu ia seguir como se eu estivesse na escola. E aí eu dei início e os pais faziam as atividades com as crianças e mandavam fotos no meu celular. E essas fotos eu arquivava no computador para depois mandar para a escola, né? Que essa é a maneira, né, da gente estar avaliando se a criança está fazendo a atividade e como que estava sendo a aprendizagem deles. Depois de um tempo, essas aulas começaram a ser por apostila e eu achei assim que eu acho que ficou mais fácil para as crianças, porque para elas estar ali olhando no celular, a letra do celular já é pequena, né? Para elas estar olhando, copiando no caderno e resolvendo. Só o fato delas olhar ali e daí ter que copiar já era cansativo. E assim na apostila tem sempre um adulto lá junto com eles, e eles estão lendo juntos, né? A atividade e estão fazendo. E tá dando certo, assim, porque aí a gente a cada 15 dias eles devolvem a apostila e vão pegar outra. E aí a gente vai e traz essa apostila para casa, faz a correção, vê como que tá a letra. Eu tinha muitos alunos que eles estavam escrevendo espelhado ainda. Hoje eu vejo que desses 4 ou 5 alunos que eu tenho apenas um escrevendo espelhado, mas que ainda é normal nessa fase, né, de primeiro ano. E eu sempre estou procurando atividades para estar mandando individualmente para os alunos assim que eu vejo que eles estão sentindo alguma dificuldade. Estou trabalhando bastante de forma lúdica também, mandando jogos. Além da apostila, assim, eu mando uns joguinhos de leitura de palavras, formar palavras. Eu vou começar a trabalhar também com material dourado com eles, porque está sendo difícil assim para eles estar aprendendo a questão de unidade e dezena, que é o que a gente está trabalhando agora. Então, eu vou mandar junto com a outra apostila esse material dourado impresso
E aí eu faço um vídeo explicando para os pais e para os alunos também como que a gente faz para estar trabalhando esse material, e assim ele está aprendendo a unidade e a dezena, que trabalhar de forma lúdica é muito mais fácil com eles. Eles aprendem de uma forma mais, digamos assim, aprendem brincando, né? E eles não acham chato, maçante de ter que ficar ali, ai, somei isso. Mas aí eles fazem, por exemplo, 10 mais 9. Aí fez essa continha, tem que ver quantas dezenas que deu, quantas unidades. Se eles não sabem o que é uma dezena, o que é uma unidade, como que eles vão fazer, né? Então, eles vão estar aprendendo através desse material dourado. A minha metodologia é mais ou menos isso, então, através da apostila que eu mando as atividades, e aí eu sempre, todo dia, estou postando orientação de como que faz, através de áudio, através de vídeos também, e sempre estou à disposição dos pais para estar tirando dúvida. Às vezes eles estão com dúvida em alguma questão, eles mandam mensagem e eu respondo no particular. A família é participativa, então algumas sim, outras não. Algumas dão retorno das atividades, né? Quando era no grupo, algumas davam retorno, outras a gente tinha que mandar mensagem. No início, as crianças acharam que era mais brincadeira, que não precisava fazer. Teve até um aluninho meu que falou assim, que mandei um áudio, né? Perguntando se ele estava fazendo as atividades. E aí ele falou assim: ah, prof, eu achei que era mentira da minha mãe que tinha que fazer, mas agora eu vou começar a fazer. E aí ele começou a fazer. E então a gente sempre tem que estar incentivando eles, né? A estar fazendo, mandando áudio, conversando com eles, para que eles façam, porque em casa eles se distraem muito. Lá na escola, eles estão sentados, né? Aquelas 4 horas, não só sentados, né? Eles andam também pela sala, eles interagem com os colegas, interagem com a professora. Então é mais fácil a aprendizagem. A gente sabe que em casa eles se distraem com um dia bonito lá fora, eles querem brincar, aí de repente eles estão lá, eles sentem fome, aí eles já largam de fazer atividade, já vão comer, vão brincar. E assim, eu acho que no início foi difícil, né, pra gente se adaptar a essa nova rotina. Eu fiz o meu horário, assim, de estar planejando essas aulas, de estar corrigindo a apostila, é o meu horário que eu estava na escola, que é à tarde. Então eu sento para planejar a aula, para estar vendo qual joguinho que eu posso estar mandando. Sempre que eu pego a apostila, eu vou fazendo anotação aonde eu encontro dificuldade naquele aluno, para que eu possa estar orientando os pais a fazer uma atividade a mais com eles, onde eles possam estar aprendendo. Eu tinha algumas crianças que ainda estavam fazendo algumas letras espelhadas nas primeiras apostilas, e aí eu passei umas orientações para os pais, e hoje desses 4 alunos, 5 que eu tinha, apenas 1, 2 que ainda estão fazendo essa letra espelhada, mas que eu acredito que logo eles já não estarão mais fazendo, e eu vejo assim que eles estão aprendendo de uma forma mais devagar, mas a aprendizagem está acontecendo. Qual que é a minha avaliação sobre as aulas online? Então, é difícil, não é fácil porque a gente não tem o contato, né? E assim, é tão triste, assim, dói pra gente escutar assim os áudios que eles mandam falando: prof, quando que vai voltar a aula? Eu tô com saudade da professora, eu tô com saudade dos meus coleguinhas. E aí a gente fala que tem que ter paciência, né? Que logo a gente vai voltar. A gente também sente muita saudade. Quando a gente chega na escola para pegar a apostila, para buscar algum material de apoio, né? Para estar fazendo esses joguinhos que eu sempre estou mandando. Então, chegar lá e ver assim a escola vazia, assim, as crianças gritando, correndo, ai, dá um aperto no peito, assim, porque quando a gente ama o que a gente faz, né, que eu amo ser professora, acredito que todos que estão nessa profissão também amem ser professora, e cada abraço que a gente ganha apertado daquelas crianças, por mais que a gente, né, todo mundo, a gente é ser humano, então
tem dias que a gente não tá muito bem, não tá legal, mas a gente se anima porque a gente sabe que a gente vai chegar lá e vai encontrar, assim, aqueles olhinhos brilhando, aquela vontade de aprender, e aí a gente tem mais vontade de ensinar em cada dia mais, e assim, eu procuro me aperfeiçoar cada dia mais, porque a gente não sabe tudo, a gente tá em busca de conhecimento e sempre para poder estar ensinando para essas crianças ter amor, assim, a não só a professora, mas a mais estudar, porque assim, a gente tem que ensinar para eles que o conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente e que a gente sempre tem que estar em busca de novos conhecimentos e querendo aprender, porque se a gente quiser aprender, a gente consegue. E assim, qual que é a minha opinião sobre o retorno das aulas presenciais? Eu vejo que a gente precisa estar muito seguro, né, de que essa pandemia já tenha passado, porque ainda mais com crianças pequenas, elas vão querer ter o contato, assim, de estar abraçando, de estar beijando o coleguinha, de estar abraçando a gente. Então, eu acho que a minha esperança é que logo a vacina esteja aí e que todos possam ser vacinados e voltem para a escola, voltem para o trabalho, sem esse medo, assim, porque a vida da gente é única, né? A nossa escola se adaptou, né? Todo mundo se adaptou nessas aulas online. As professoras estão aí dando todo o apoio para as crianças no que elas precisarem. E o suporte que a gente pode estar dando é vídeo, né? Orientação via WhatsApp e fazendo com que eles, aos poucos, eles aprendam e mais assim, mesmo que eles não estejam aprendendo 100%, mas eles não estão deixando ali de escrever da rotina deles, né? Eles estão tendo uma rotina, o caderno, a apostila, o lápis, colorir um desenho, as atividades de educação física, as atividades de artes que eles estão fazendo ainda. Então, eles estão tendo esse contato e eu vejo assim que foi muito bom, porque aproximou muito os pais, né? Os pais e as crianças, eles estão mais próximos eu vejo assim, muitos pais, eles sempre mandam mensagem e perguntam assim, ai, como que eu faço essa atividade? Qual o método que você usa para estar ensinando, por exemplo, na leitura das palavras? Muitas crianças do primeiro ano, eles ainda têm a dificuldade de que, como que eu escrevo anel? Será que é com L? Será que é com U? E aí, os pais têm essa dúvida e mandam, né, essa pergunta pra gente, a gente acaba explicando para eles, né, como que eu ia explicar na sala, e aí os pais explicam para eles e ficam super felizes, né, porque deu certo, porque eles entenderam. Eu trabalho também com com os vídeos, né, esses dias eu mandei um vídeo sobre a experiência do Redemoinho do Saci. Nós estamos no mês de agosto e eu estava trabalhando a lenda do Saci Pererê com eles e mandei um vídeo bem legalzinho para eles, que era assim, eu pegava um vidro de conserva, colocava água, depois eu colocava uma colher de vinagre e uma colher de detergente e chacoalhava esse vidro fazendo movimentos circulares e aí surgia um redemoinho. E eu expliquei para eles, né, que o Saci, ele surge de um redemoinho e que ali era o redemoinho do Saci, que eu fiz essa experiência e gostei e que era para eles fazer também, que se desse certo era para eles mandar um vídeo contando. E aí foi muito legal, porque eles fizeram e eles mandaram, né, falando, olha, prof, deu certo a minha experiência, agora eu tenho um redemoinho do Saci aqui na minha casa, e isso, assim, é muito bom, a gente vê que eles estão gostando, que eles estão fazendo atividade, que eles estão empolgados, e o melhor é a gente ver que eles estão aprendendo, sabe, escutar áudio, ver, assim, os vídeos deles, lendo pequenas palavrinhas, juntando as palavras. É muito gratificante, assim, porque a gente vê que mesmo sendo online, a gente tá contribuindo na aprendizagem deles. Temos, né, professora, família, que são os pais que estão ajudando e juntos a gente consegue. O que a gente não pode nunca é desistir.
Bom dia. Então hoje eu resolvi participar, né, de uma entrevista com a Suzamara. Então ela faz pedagogia, né, e ela precisava de uma professora para falar um pouquinho sobre essa pandemia. Então eu me chamo Anderleia dos Santos, eu trabalho há mais de 5 anos numa escola aqui do município de Antônio Olinto. Eu sou formada no magistério, fiz letras e eu tenho pós-graduação em alfabetização em linguagem, educação do campo e distúrbios de aprendizagem. Essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, então foi uma surpresa para todo mundo, porque ninguém esperava e ninguém esperasse que fosse uma coisa tão séria e que levasse tanto tempo. Se tratando da minha formação, a gente sabe, né, quando a gente faz o concurso aqui no nosso município, a gente não tem assim a opção de escolher, ou vai trabalhar só com educação infantil ou vai trabalhar com o Fundamental 1. Então quando a gente faz o concurso aqui, a gente acaba trabalhando com tudo. Então um ano pode ser que a gente pegue educação infantil, outro ano segundo ano, terceiro ano e assim por diante. Neste ano eu estou com o infantil 3, os bem pequenininhos. Então, para mim foi bastante diferença, porque eu trabalhei 2 anos seguidos com terceiro ano. Então, eu mudei da alfabetização para a educação infantil. Mas, assim, a gente consegue se virar de tudo que jeito, né? A gente vai tentando. O professor, ele tem essa que ele vai tentando e ele vai conseguir. Então, a reação da gente foi uma surpresa, né? Nossa, de repente chega lá um decreto do governador que vamos parar as aulas. Até então, no início, a gente pensou assim, não, a gente vai parar um tempinho, depois logo vamos continuar. Mas, infelizmente, não foi assim. A partir do momento que parou as aulas, né, aqui foi no dia 20 de março, então a gente foi pensando, analisando, refletindo como que nós não iríamos deixar esses alunos sem os conteúdos. Então dependeu muito da organização, a gente teve que se reorganizar, se readaptar, a gente teve que aprender a lidar com novas tecnologias. Por exemplo, nenhum professor tinha um celular com uma geração melhor, então o celular de professor normalmente já era aquele celularzinho que ligava e mandava um WhatsApp. Então a gente teve que mudar, né? Teve que comprar um celular, a gente teve que adaptar a casa, relembrando a sala de aula, né? E a minha reação foi a de muitas surpresas, porque o professor ele não está acostumado e ele não sabe, digamos assim, no início foi um sufoco, porque ninguém sabia como iria ser, a forma que iria ser. Foi feitas reuniões online para contar para a gente como que vai ser, porque o conteúdo está sendo trabalhado normalmente. A única diferença é que quem está realmente trabalhando esse conteúdo é o pai e a mãe, a gente manda. No meu caso, eu trabalho de 2 formas, eu trabalho com vídeos, áudios, e eu trabalho com apostila. Então, uma coisa vai suprir a outra, para que os alunos não tenham tanta deficiência no estudo, que eles não tenham tanto problema de aprendizagem lá no futuro. Então, o ano ele está percorrendo. As estratégias que a gente costuma usar, elas são as mais diversificadas possíveis. Então, ninguém vai dizer assim, eu trabalho exatamente com essa metodologia. Não. No meu caso, eu gosto do vídeo, como vocês podem ver aqui no meu quarto, tá o nome dos alunos, o cartazinho do tempo. E também eu trabalho com as apostilas. Por quê? Essas apostilas, elas vão assim, ó. Eu confecciono a sacolinha e elas vão assim. Elas são apostilas mesmo, com as atividades. Então, as atividades aqui que o papai e a mamãe vai fazer, ele vai complementar o meu vídeo que eu mandei, para a criança tentar reconhecer o nome e tudo mais, né? Referente à participação dos pais, eu digo assim que no meu caso, assim, a maioria participa. Mas infelizmente nós temos aqueles pais assim que não estão participando, que não estão fazendo. Talvez eles ainda não entenderam a importância da escolarização para a criança.
E isso é complicado, porque a gente vai, a gente, né, encaminha aquele aluno que não está participando, a gente encaminha para a coordenação tenta ir atrás, né? Mas é complicado. A minha devolutiva é através de fotos e vídeos. Então, além de eles preencher a apostila, eles também vão me mandar fotos e vídeos. Por quê? Porque a avaliação, a gente, embora esteja aqui em casa e eles na casa deles, a avaliação a gente tem que fazer. É claro que a gente não vai ter o melhor rigor, a gente não vai ter uma avaliação bem precisa, mas infelizmente a gente tem que fazer. Então eu também fiz aqui para os pais uma ficha técnica. O que vai ser essa ficha técnica? Cada professor escolhe a maneira de avaliar que quiser. Então eu peguei essa fichinha aqui, peguei um papel e eu escrevi assim, a data e a atividade. E embaixo eu coloquei como foi a realização, para mim poder ter uma avaliação um pouco mais precisa. Porque se o pai me contar como foi a avaliação, é claro que eu vou contar com o bom senso dos pais, né? Eles têm que me contar seriamente como foi a atividade. Será que o aluno quis fazer? Será que o aluno teve dificuldade nisso ou teve dificuldade naquilo? Para daí no meu planejamento eu conseguir ir colocando essas atividades que eles tiveram dificuldades, eu ir colocando lá para me reforçando. Principalmente porque a educação infantil, ela trabalha bastante o movimento. Então, nessa parte do movimento, eu necessito que os pais me digam como que está sendo, né? E para os alunos, será que eles estão gostando? Então é assim, normalmente alunos bem pequenos, como é o meu caso, eles gostam muito do contato. Então, para eles, tá como se eles estivessem em casa fazendo atividade com a mãe. Eles ainda não conseguem associar que eles estão em casa, apesar de a gente ter trabalhado, eles não têm essa noção de que eles estão fazendo as atividades que são importantes e tudo mais. Então, o que a gente tenta? A gente tenta ao máximo fazer com que esses alunos participem todos. Todos eles mandem o vídeo, a gente trabalha com formas assim diferenciadas, de a mãe mandar um vídeo, a mãe tirar uma foto, porque assim eu consigo avaliar eles melhor. E quando eu pensei, né, inicialmente em educação infantil, iniciou-se só com os vídeos, mas assim a devolutiva foi muito pequena. Então a gente tem uma cultura do papel. Então às vezes o pai com a mãe ele até pensa, né, que não é atividade porque não veio papel. Então o que a gente faz? A gente sentou com a coordenação e a gente avaliou que se a gente mandasse de 1, 2, 3 formas as aulas, a gente teria retorno melhor. E foi o que aconteceu, a gente conseguiu ter um retorno muito melhor quando a gente conseguiu juntar tudo, juntar a apostila, juntar os vídeos, juntar os áudios, as musiquinhas, todas elas a gente conseguiu juntar. Então a minha rotina de trabalho, essa aí mudou bastante. Então na casa da gente, a gente não está totalmente adaptado, né, para trabalhar em casa. Por quê? A gente vinha de um sistema de a gente ir para a escola, lá encontrar os alunos, né? Então a casa da gente, como eu tenho mais 2 filhos, né, um estuda online também e o outro também está agora fazendo curso totalmente online. Então, às vezes, até mesmo a internet, ela fica complicadinha, né? Ninguém tem uma internet de muitos gigas, né? Mas, assim, é tudo coisa que a gente vai tentando. A gente vai tentando, a gente vai adaptando. A gente, o que não deu certo aqui. A casa da gente vira uma sala de aula, porque a gente tem que, né, tá trabalhando com isso. E a gente tem que estar com o material ali. E a minha aprendizagem, como que eu avalio esses alunos? Então eu penso assim, que eles estão em casa, a atividade é diferente, as mães, né, trabalham da forma delas, a gente jamais vai julgar ou condenar, né? Mas assim, a atividade ela não fica tão precisa quanto em sala de aula. As aulas online, no meu ponto de vista, então elas são de grande valia, mas infelizmente ela não supre todas as atividades que a gente fazia, a aprendizagem dos alunos lá na sala de aula. Então é um momento que nós somos obrigados a ter essas aulas online, né?
mas em termos de aprendizagem ela vai deixar muito a desejar. E a escola, como sempre, a escola está dando todo o suporte, né? A gente vai, questiona a coordenadora, viu? Talvez se eu fizer assim, talvez a mãe sugeriu isso, porque é uma combinação entre a escola, a família e a professora. E os pais, a reação de alguns, é claro que não é a melhor que a gente queria, né? A melhor possível. Alguns pais até disseram, né? Não, mas eu não vou fazer as atividades, porque até a insegurança deles, que eles achavam que eles não davam conta. Mas assim, é uma coisa que a gente vai indo, vai vendo como que vai fazendo. As atividades assim, elas são coisas todas totalmente novas. A gente possui o caderno, a gente possui as atividades e tudo mais, o planejamento. Então, nós tivemos que sofrer algumas alterações no planejamento. Mas eu acredito sim que todo mundo está dando conta nisso. E a minha opinião sobre a volta às aulas é uma coisa bem complexa, né? No meu ponto de vista, eu acho que enquanto nós não tivermos controle, não tem como voltar. Só que aí nós entramos numa área educacional complicada, porque nós temos alunos bem pequenos, alunos de Fundamental 1, de Fundamental 2, nós temos também alunos de ensino médio, nós temos os alunos de curso técnico. Então, eu acho assim, claro que Fundamental 1, Fundamental 2, não tem como voltar, não teria nem condições, mas na minha opinião, cursos técnicos, eu acho que eles já saberiam se cuidar. Por que eu digo isso? Porque assim, vai ser mais um ano. Então, um curso técnico, por exemplo, curso que cuide da saúde, ou então um curso como formação de docentes, ele está necessitando nesse momento do convívio. E infelizmente nós não temos, né? Então, o que a gente poderia fazer? Na minha opinião, eu acho que a volta às aulas, se controlar a pandemia, ela pode voltar sim mais para curso técnico e ensino médio. Os demais, eu acho que enquanto nós não tivermos uma vacina, não compensa voltar, porque nós não temos estrutura também para a gente estar atendendo tanto pelo SUS quanto particular. Se voltar tudo ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Nem o SUS e nem a rede particular vão conseguir atender. Então é essa a minha opinião. Meu nome é Maria, eu tenho 11 anos, estudo no Colégio Duque de Caxias, 7º C. Venho através desse vídeo a pedido da estagiária em gestão híbrido Suzamara, acadêmica do Polo Universitário Uninter São Mateus do Sul, Paraná, cursando o último ano em licenciatura em Pedagogia. Tema do estágio: a utilização dos meios de comunicação nas aulas remotas em tempos de pandemia. Vamos às perguntas. 1. Como você reagiu ao saber que as aulas seriam suspensas? No começo eu fui feliz. Nossa, férias, todo mundo contente. Pensei que ia ser 1, 2 semanas, que nem os professores falavam, né? Mas aí os meses começaram a passar, a gente começou a ficar cansado de ficar em casa. E daí também deu uma bananada quando começou a vir as apostilas, aí também as aulas online. Aí deu uns probleminhas na hora de eu começar a fazer. Aí nos dias de hoje, assim, eu quero muito que volte às aulas presenciais, porque a gente sente saudade do professor, das aulas e dos amigos também, né? 2. Qual a sua reação ao saber que seria online? Nossa, no começo eu fiquei feliz, né? Nossa, agora a gente vai ser no celular, tudo online, que nem as escolas mais avançadas. Mas aí eu comecei pelas apostilas, aí depois eu fui para as aulas online, pelo celular. Só que daí demorou para mim conseguir, aí teve que ir lá na escola, mas aí graças a Deus agora deu certo, eu consigo fazer. Mas o ruim é que quando você está fazendo pela online, você faz ali, daí você vê alguma coisinha ou chega uma mensagem no celular, daí você vai lá, esquece das aulas, já sai para outro lugar. E nas aulas presenciais não, você faz ali, a professora não deixa você nem conversar com o amigo do lado. 3. Como você organizou o saber que as aulas seriam pelo aplicativo Aula Paraná, YouTube, atividades pelo WhatsApp
Google Classroom, orientações de professores e pedagogos. Como organizar? Primeiro eu pensei assim, tudo que eu faço no dia. Acordo, eu vou lá fazer uma coisa, tomo café. Daí eu pensei assim, tem que dar um jeito de encaixar só numa hora. Tirar uma hora só para os estudos. Mas aí eu tentei fazer assim numa semana, mas fica muito cansativo. Daí fica às vezes com dor de cabeça. Aí eu organizei assim. Eu acordo cedo, tomo café, faço um pouco, ou ajudo nas tarefas de casa, depois faço atividade. Aí depois eu vou, daí eu almoço, daí eu saio, brinco um pouquinho, daí volto, daí faço um pouquinho das atividades de casa, daí faço atividade. Daí tomo banho antes de dormir, às vezes eu faço um pouquinho pra não ficar muito pesado. 4. Como está sendo minha rotina? Que nem eu falei agora há pouco, eu acordo, daí eu tomo café, daí eu faço um pouquinho das coisas de casa, daí eu faço aula, daí eu almoço, daí eu vou lá e faço mais um pouquinho, daí eu almoço, daí faço mais um pouquinho, daí vou brincar, e daí volto, tomo banho, às vezes faço um pouco antes de tomar banho, daí na hora de dormir, às vezes eu faço um pouquinho também. 5. Está conseguindo assistir às aulas e realizar as atividades em tempo estipulado? Acho que eu tô conseguindo fazer tudo controlado. Só pelo YouTube, porque às vezes trava e daí não vai, não começa, não faz. Aí às vezes quando eu tenho muita dúvida nas atividades do Clayson e ninguém me responde, professor, nenhum amigo sabia, e daí a mãe não sabia também, daí pesquisar no Google não adianta, porque vem só a resposta, né? Aí não explica nada. Aí às vezes eu entro lá nas aulas, daí que na aula ele explica, né, os professores. Daí é bom às vezes a gente entrar lá e dar uma olhadinha. 7. Não, é 6 agora. É 6. Como você organizou sua rotina de estudos? Primeiro eu pensei, nossa, vou fazer tudo cedo. Um pouquinho cedo e daí o resto do dia eu fico livre. Mas aí eu falei, eu fiquei na primeira semana e daí ficou muito pesado, me deu muita dor de cabeça. Daí eu organizei cedo, à tarde e de noite. Às vezes de noite eu não faço, daí eu faço mais no meio-dia. 7. Está tendo muitas dúvidas? Depende da matéria. Tem algumas atividades que eu fico com dúvida, aí eu pergunto para os professores me respondem na hora, eu já vou lá e faço. Às vezes eu peço ajuda para alguns amigos, às vezes para a mãe, e daí quando ninguém sabe, os professores não respondam, aí eu vou lá, entro no YouTube e entro na aula. Daí o professor explica, às vezes o professor dá até a resposta, né? Porque ele dá a resposta, na verdade. 8. Você procura os professores? Procuro. Acho que já procurei várias vezes já nas aulas online. Até pelas apostilas eu já procurei bastante, porque pelas apostilas a gente também tem bastante dúvidas, né? É que nem as aulas online. 9. Você participa do Meet realizado pelas escolas ou pelos professores? Não, acho que eu nunca participei de nenhum. Não. 10. Está conseguindo aprender? Aprenda bastante, né? As aulas são para isso. Por isso que eu falo que quando a gente vai no Google, a gente não aprende, porque você pega só a resposta lá, a resposta é A. Daí vai lá, coloca A, daí você não tem explicação de como que foi, como que é. Por isso que às vezes é bom a gente entrar no YouTube e entrar na aula, né? Porque daí ali o professor vai explicar como que foi que chegou nesse ponto da resposta, daí você aprende. Porque se você pesquisa no Google, ou até mesmo você pede para um amigo ou para a mãe, ela não vai explicar a resposta, ela só vai te dar a resposta, né? Os professores explicam, né? Também isso que é bom. 12. Está tendo acompanhamento da escola, pedagogos. Não, eu pulei uma. A 11, desculpa. Como você avalia os professores, né, realizando as atividades, apoio e estratégias? Eu avalio de 0 a 10, assim, eu dou 10, porque é muito... Eles dão bastante estratégia, né? Tipo assim, eles não pensam, fazer uma facinha ali e entregar a resposta de mão.
Não, eles fazem difícil, eles querem que a gente pesquise, eles querem que a gente procure, que a gente entre no YouTube, entenda a matéria. Não que só pesquise no Google, coloque a resposta e mandar lá, pronto, fiz a atividade. Não aprendeu nada, daí não é a mesma coisa que não fazer nada, né? Agora 12. 12. Está tendo acompanhamento das escolas? Pedagogo, qual meio? Sim. Quando eu tava com as apostilas era mais, né? Porque daí terminava uma apostila, a gente tinha que levar lá na escola. Aí pegava outra e trazia pra casa, daí já daqui 15 dias tinha que levar de novo. Mas agora pelo celular também, porque eu tenho que, às vezes, precisar dos professores, daí a gente tem que conversar. Às vezes a gente conversa mais pelo WhatsApp, né? Daí quando era com as apostilas, tinha que levar lá na escola. 13. Está conseguindo acompanhar as aulas online? No YouTube eu já falei, né? Ele trava demais, eu não sei o que acontece. Ele para assim e fica carregando, daí eu saio, entro de novo. Às vezes assisto mais um pouco, daí trava. Daí eu entro, saio, daí não vai, não sei se é internet ou se é o YouTube mesmo, ou às vezes tem as aulas, né? Não sei o que acontece. E pelo Google Classroom também, tem horas que o aplicativo simplesmente trava. Não sei o que acontece, se é muita gente usando. Aí teve até uns dias que ele falava assim que é muita gente usando, daí não dava pra conseguir entrar. Daí eu fiquei acho que 2 dias sem conseguir fazer nenhuma aula. 14. Você responde as atividades com facilidade? Sim, tem várias que... poucas que eu preciso de ajuda dos professores. Ou de alguém, assim... Ou de ir lá no YouTube, mas às vezes a gente precisa e também a gente não vai lá chutar, né? E errar. E também quando tem prova avaliativa, a gente não vai sair procurando todo mundo, gritando pela rua. Pela rua não, pra tua mãe, assim... Ai, mãe, preciso dessa pra celular, pesquisar no Google, vou entrar no YouTube. No YouTube não vai ter resposta da prova. A gente tem que pensar bastante, né? E as provas são tão difíceis. Procuro os pais para ajudar bastante. Bastante não, mas eu sempre procuro, né? Porque quando você tá no meio de uma prova, você não vai conseguir sair do aplicativo e lá no WhatsApp, pedir pro amigo, até o amigo responder, você perde a prova, né? Aí às vezes você tem que correr lá pra mãe, minha mãe tem que te ajudar. 16. Qual a sua opinião ao retorno das aulas presenciais? Nossa, eu quero muito que volte, porque assim, pelas aulas presenciais, você tá fazendo atividade, aí você precisa de ajuda, você vai lá e pede pro professor, o professor te ensina, ele explica. Agora, se você está em dúvida nas aulas online, você vai lá e pede pra mãe, a mãe ela só vai te dizer a resposta, não vai te explicar direito, né? Ou às vezes explica. Ou se você pede para um amigo, o amigo vai lá, ele vai só te dizer a resposta, ele não vai explicar nada. Ou você pesquisa no Google, ele só vai lá te dizer a resposta, você não vai achar explicação, você não vai achar como ele chegou. Se é conta de matemática, você vai colocar só a resposta lá e não vai colocar justificativa, né? Então, nas aulas presenciais você aprende melhor, porque você vai lá e faz a conta, você precisa fazer a conta. E agora pelas aulas online você só pesquisa lá o resultado, faz na calculadora, coloca ali, pronto. E quando é prova também, tem bastante gente, tem 2 celulares na casa, pega o Google e faz. Mas que nem eu difícil quando pego o Google pra escola. E também porque não adianta a gente pegar o Google, porque daí não vai aprender nada. Então é isso, tchau. Me chamo Eunice, tenho 28 anos, concluí o ensino médio. Tenho 2 filhos, um de 5 anos e outro de 3 anos. O de 5 curso pré-13 e o de 3 curso maternal na escola Semei Pingo de Gente. Venho através deste vídeo a pedido da estagiária em Gestão Escolar em Extensão Híbrido Suzamara, acadêmica do Polo Universitário Uninter de São Mateus do Sul, Paraná, cursando o último ano de licenciatura em Pedagogia. Temas do estágio: a utilização dos meios de comunicação nas aulas remotas em tempos de pandemia. Como você reagiu ao saber que as aulas seriam suspensas? Fiquei surpresa a princípio e depois achei o certo pela saúde das crianças. Como foi a reação do seu filho? Eles ficaram tristes porque eles gostavam muito de frequentar a escolinha. Qual foi a organização da escola? A escola organizou aulas por videochamadas, por áudios, por apostilas, tudo via WhatsApp.
Quais são os aplicativos utilizados pela escola, professores, para ministrar as aulas? Whats. Como você organizou a rotina do seu filho de estudos? A gente para 1 hora por dia, faz as atividades, as que estão nas apostilas ou então as que estão passadas pelo Whats. Como é a participação deles? Eles participam bem, eles interagem e gostam das atividades, mandam vídeos, mandam áudios, mandam o que é preciso para as professoras. Como você avalia a aprendizagem do seu filho? Eu acho que eles estão se saindo bem, mas se sairiam melhor na escola. Como você avalia os professores na realização das atividades, apoio e estratégias? Acho que eles também estão se saindo bem, porque eles dão apoio em tudo, eles mandam áudio, vídeo, eles apoiam, ajudam, incentivam. Acho que eles estão indo bem. Está tendo acompanhamento da escola, pedagogo, como e qual meio? Eles acompanham tudo pelo WhatsApp, tem um grupo da escola com os pais de cada turma e eles acompanham tudo por ali. Participa de reuniões de pais, como está sendo realizada? Há reuniões, um único pai ou mãe responsável, uma única pessoa com a professora quando é preciso, para saber como está a evolução da criança. Em sua opinião, seu filho está conseguindo acompanhar as aulas online, responder às atividades com facilidade, está tendo dúvidas, procura os pais para ajudar, procura os professores? Eles estão conseguindo acompanhar, eles respondem as coisas com facilidades, eles têm dúvidas sim, eles mandam áudios para a prof para perguntar, eles pedem ajuda para a mamãe e papai. Qual a sua opinião com o retorno das aulas presenciais? Eu sou totalmente contra, enquanto não houver a vacina para o vírus, eu acho que meus filhos na escola não voltam. Agradeço a todos os participantes. Bom, pessoal, pelo que vimos, a pandemia, em virtude do novo coronavírus, fez professores mudarem as suas atividades para ambientes virtuais. Com esse cenário, muitos gestores escolares tiveram que buscar saídas emergenciais para continuar as suas atividades, principalmente com o auxílio de suportes remotos de ensino e a introdução de novas metodologias. Apoiados em tecnologias digitais, assim como começaram a utilizar ferramentas de ensino à distância, como o Google Meet. Essa plataforma auxilia nas transmissões de aulas online. Seu professor possui todas as suas aulas programadas no Google Agenda, pode configurar um vídeo aula no Google Meet. O aplicativo permite fazer videochamadas com até 100 pessoas e fornece ferramentas como compartilhamentos de tela e legendas instantâneas. Esse aplicativo está sendo muito utilizado para reuniões com profissionais da educação e também reuniões com os pais. Para entrar em uma reunião Meet, é preciso acessar o link informado pelo ministrante, clicar no mesmo e você estará dentro de uma sala virtual. E também, outra ferramenta disponível é a Aula Paraná. Esse aplicativo é destinado principalmente aos estudantes da rede de ensino do Paraná, onde assistem às aulas online. O app está disponível para celulares que utilizam o sistema Android. Para fazer o login, o aluno deve colocar seu número do cadastro geral da matrícula, o CGM, no campo usuário, a senha e a data do nascimento do estudante na forma dia, mês e ano. E basicamente é isso. Bom, pessoal, como todos viram, a tecnologia está aí, presente no dia a dia de todos e dando suporte para tentar sanar todos os desafios enfrentados nessa pandemia. Bom, por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Tchau.